Então, hoje nós falaremos sobre o Workplace Change Management, o que é um tema cada vez mais importante nas organizações, né? Afinal de contas, nós estamos num momento de muitas transformações e elas se refletem nos negócios, nos mercados, nas relações institucionais, nos comportamentos das pessoas e, portanto, também é um reflexo cria um reflexo no ambiente de trabalho. Tecnologia também, né? Antes de iniciar propriamente dito, eu gostaria de estar apresentando a CMAA. Esse é o primeiro evento aqui online, né, da CMAA. A CMAA é uma empresa criada por mim, né? C de Cláudia, M de o Marcos Azevedo e o AA da Andrade Azevedo, nossos sobrenomes, mas também da empresa que tivemos durante 25 anos. Para quem não nos conhece, somos arquitetos de formação, eu e Marcos, mas com uma larga experiência nessa área corporativa. Iniciamos a nossa jornada trabalhando dentro de empresas, né? Eu na área de gerenciamento de projeto, como head de gerenciamento de projeto de uma empresa do setor financeiro, e o Marcos como diretor da área de real estate e depois diretor de premises em ambas empresas do setor financeiro também. Então, temos uma larga experiência e na CMAA continuaremos a trabalhar com consultoria nessa área de novas estratégias de ambientes de trabalho e eu cada vez mais estou envolvida exatamente em conduzir processos de Workplace Change Management dentro das organizações e, como diferencial para a CMAA, nós introduzimos de forma estruturada, então, a parte de treinamento profissional, aconselhamento profissional, de modo a poder realmente transbordar para vocês, para o mercado, toda essa experiência que nós temos com mais de 30 anos, né, envolvidos, então, com os ambientes de trabalho, e foram exatamente esses últimos 30 anos aí de profundas transformações e revoluções que ainda estamos passando por elas, né? Um dado interessante é que a gente começou a perceber que CMAA existe uma sonoridade, né? CMA, CMA, com o verbo semear, e que foi também a nossa maior motivação para a abertura da CMA, exatamente, semear conhecimento, inovação, e poder discutir com vocês, né, tudo mais que fizer sentido sobre esse tema. Falando um pouco da minha jornada especificamente, para quem não me conhece, eu, além dessa prática profissional intensa, eu também fiz mestrado e doutorado na USP e trabalhei e trabalho bastante com pesquisa nessa área e também na área acadêmica, como professora de graduação, né? Durante 14 anos dei aula na Belas Artes, para graduação tanto da Faculdade de Design de Interiores quanto da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Também atuei em diversas disciplinas de pós-graduação e do MBA de Gerenciamento de Facilidades ligada à Politécnica da USP. Então, além disso, tenho livros publicados, né, livros publicados aqui no Brasil, que contam a história do ambiente de trabalho, essa evolução, né, desde o final do século XIX até hoje, e depois o livro que lancei sobre o escritório no século XXI, já trabalhando aí os escritórios flexíveis, obviamente pré-pandemia. Então,
a CMA vem para aliar exatamente essas grandes paixões nossas, né? E espero que vocês contem com a gente aí nesse processo, então, de crescimento profissional, né? Sabendo que hoje o processo de aprendizado, ele cada vez mais deve ser um processo contínuo. Bem, falando aqui em mudança, né? Vamos ao tema. O ser humano, desde os seus primórdios, sempre mudou, sempre migrou, né? Uma questão de sobrevivência, na maior parte das vezes, mas também por questões de aprimoramento. Não é à toa que se fala que a mais antiga e mais forte emoção da humanidade é o medo. E o mais antigo e mais forte tipo de medo é o medo do desconhecido. Afinal de contas, nos primórdios, nós precisávamos mudar, sobretudo, porque tínhamos esgotado a possibilidade de sobrevivência na origem em que estávamos e tínhamos que correr risco e indo para o desconhecido. Isso, na realidade, acontece até hoje, né? Qualquer perspectiva de mudar significa uma perspectiva de lidar com o desconhecido. E isso acaba, então, nos trazendo ao nosso sentimento, o nosso sentido de sobrevivência embutido em todo esse sentimento. Quando a gente fala especificamente de gestão de mudança, é importante entender que a gestão de mudança ela veio para estruturar os processos de mudanças oriundos principalmente da consolidação da Revolução Industrial no século XIX e, com ele, a necessidade de uma área de suporte bem estruturada que levou à estruturação do setor de serviço e o crescimento das organizações. Com ele, surge, então, a teoria da administração, que também ficou conhecido como Taylorismo. O Taylorismo é, portanto, um processo estruturado de mudança. Só que, na época, o pensamento era um pensamento mecanicista, porque o grande progresso vinha da indústria. Então, todo o processo de mudança ele era focado em elementos a serem mudados ou melhorados, né, para possibilitar extrair, né, daquele negócio e daquelas pessoas o máximo da sua capacidade produtiva e criar um diferencial competitivo. Nesse momento, portanto, no início do século, o foco realmente era uma gestão baseada em controle total das tarefas, das atividades de toda a organização. Em 1940, surge com Kurt Lewin, que é um psicólogo alemão que acabou indo para os Estados Unidos, fugido da Segunda Guerra, do nazismo, ele era judeu, e ele já vinha trabalhando em diversos processos de observação e criou a teoria do campo, que é, portanto, a base, né, o pressuposto básico da chamada psicologia social. Então, ele cria em um arcabouço, são diversas teorias sobre o comportamento humano relacionado a esses processos de mudança. E ele passa a ser utilizado, né, as suas experiências inspiradoras para diversos outros estudos relacionados a essa inter-relação entre pessoa e ambiente. Já na década de 1990, existe uma mudança forte na forma de se conduzir os processos de gestão de mudança nas organizações, muito pautado numa visão mais técnica e operacional.
cujo foco era efetivamente implementar processos dentro da organização e o objetivo era atender prazos dentro dos custos acordados, do escopo definido e da qualidade esperada pelo cliente. É muito importante a gente conectar isso com outras mudanças que ocorrem nessa época. 1990 era um momento no mundo muito voltado para a questão da automação, né, da inserção no mercado de produtos automatizados, né, num custo mais baixo, porque a demanda era uma demanda mais extensa, e isso tudo, então, levou a esses projetos muito mais voltados para a criação de sistemas de tecnologia de informação, automação de sistemas, e sempre com essa visão. É somente a partir do século XXI, mais precisamente já na segunda década no final da primeira década do século XXI, é que surge o que nós chamamos de gestão de mudança 3.0, que é a que finalmente vai inserir o fator humano como centro do processo de mudança. E entendendo, né, que, ao inserir o fator humano, o processo em si ele passa a ter uma visão muito mais estratégica, porque o que se verificou ao longo desse tempo, desse final, né, de século XX e século XXI, é que foram muitas transformações. Se a gente for pensar, não é exagero dizer que o mundo mudou muito mais nesses 30 anos do que nos últimos 30 séculos, né? Por conta exatamente, foram muitas transformações, a revolução tecnológica, né? Trazendo novos comportamentos, a globalização, não somente da indústria, mas a globalização de serviços, a conectividade, a inserção de novas gerações, e tudo isso leva a um novo entendimento do que deve ser esse processo estruturado de gestão, trazendo a pessoa para o foco, porque, afinal de contas, se acredita que não existem mudanças sem pessoas, e não existem mudanças que não devem ser estruturadas em um projeto. Então, essa é a partir daí que a gestão de mudança ela assume, inclusive, uma nova competência de liderança dentro das empresas. Então, esse conceito de gestão ele vem para mudar, e ela é considerada uma nova competência de liderança por 5 motivos. Primeiro, que sempre haverá pessoas, são as pessoas que, na realidade, criam, né? Que tangibilizam uma organização. E o sucesso, portanto, do projeto, ele sempre será um objetivo da empresa. Toda empresa que vai investir em algum projeto, ela visa, sobretudo, ter, no final das contas, razão de todas as mudanças pelas quais a gente vem passando, sem dúvida nenhuma, a mudança em si já faz parte da rotina das empresas, né? Hoje nós atuamos em mercados de negócios muito mais voláteis, e todos eles baseados em uma transformação constante de aprimoramento e para tornar mais competitiva a sua atuação no mercado. Outro ponto muito importante, e que a gente vivencia isso de uma forma aí muito clara, né? Isso vem sido bem conversado, divulgado, inclusive, na imprensa, nas mídias sociais,
é o empoderamento, que criou uma inversão de valores que é irreversível para as empresas, né? Estou falando aqui dos acontecimentos agora pós-pandemia, quando grandes empresários, né, continuam exigindo que seus colaboradores voltem a trabalhar de forma presencial ou estabelecendo uma regra para a volta para o modelo híbrido, que já não atende mais às necessidades das pessoas, que, em razão da pandemia, do longo, né, período de pandemia, acabaram criando novos hábitos. Então, em vez de você ter hoje empresas que estão realmente trabalhando no modelo híbrido de uma forma que vem da liderança para baixo, o que a gente percebe hoje é que os colaboradores, né, a base da organização, que vem solicitando, né, vem exigindo, portanto, sob ameaça, inclusive, de demissão, de ter mais flexibilidade e mobilidade no trabalho. E as empresas, cada vez mais, por todo esse cenário, eles vêm focando, então, nessa medição do impacto da gestão de mudança, né? Porque sabe que, sem gestão de mudança, a possibilidade de você ter um resultado positivo ela é muito pequena. Bem, quais são os pilares do processo? E veja bem que aqui eu estou falando ainda do change management default, né, como um todo, tanto utilizado em tecnologia, quanto o change management organizacional, utilizado muito pela área de gestão de pessoas, e que também serve para o workplace change management. O pilar desse processo, em que insere o fator humano no cerne do processo, primeiro é a motivação, né? Desde o início do processo, você deve motivar as pessoas através de uma comunicação que vá reforçar o lado positivo da mudança, no sentido de mostrar os benefícios da mudança. Afinal de contas, né, está certo que mudar sempre pode trazer, né, sempre alguns descontentamentos. Quem mora perto da empresa e a empresa muda para o outro lado da cidade vai ter um descontentamento, mas sempre olhar, ok, você vai ter esse problema, mas olha só o que você vai ganhar, né, mudando para esse outro lado da cidade. Ou seja, sempre ter passar para os colaboradores, né, uma posição positiva relacionada à mudança. E com bastante clareza, você deve passar sempre uma visão clara do espaço futuro, no espaço onde vai se situar essa mudança, tá? De uma forma mais ampla. Com confiança, gerando segurança para as pessoas de que a mudança será para melhor. A gente sabe que no Brasil, aí, no que se refere ao ambiente de trabalho, é um setor, né? Esse setor tanto de facility management como o setor de project management, os arquitetos, enfim, essa cadeia sempre foi muito pressionada por custo, né? Redução de custo a qualquer custo. E isso trouxe para os colaboradores de dentro das organizações um mindset de que a mudança sempre vai ser para reduzir custo, ou através de redução, demissão de pessoas, ou através de redução de espaço. Então, já de início, é muito comum, né, os colaboradores se sentirem ansiosos e já ter esse modelo mental ativado quando se fala em mudança. Por isso que o quarto pilar, mas não menos importante, é a gente garantir a participação, o envolvimento das pessoas para que eles estejam realmente engajados em todo o processo.
O Change Management ele tem vários níveis de abrangência, né? Como eu falei para vocês, o Change Management, se eu vou mudar um sistema, se eu vou mudar algum processo hoje, fundamentalmente eu vou ter que trabalhar o aspecto tecnológico desse processo, dessa mudança de sistema, dessa mudança de integração, enfim. E, portanto, o Change Management na área de tecnologia ele vai lidar com o mundo digital, né? Então, ele vai viabilizar os recursos digitais, ele vai permitir, por exemplo, a mobilidade, né? Ele vai intensificar a possibilidade de comunicação, de colaboração entre as pessoas dentro das organizações, mas não adianta só mudar o processo, não adianta digitalizar o processo, não adianta você integrar sistemas sem capacitar as pessoas para isso, né? Tiro no próprio pé. Com relação às pessoas, também, né? As pessoas, nós vamos trabalhar com esse mundo intelectual e esse mundo mental. A gente sabe hoje, tem também ouvido muito falar da questão da saúde mental dentro das organizações, né? Então, é muito importante que o change management organizacional também esteja envolvido quando a gente vai, por exemplo, efetivar uma nova forma de trabalhar. As pessoas voltaram da pandemia para dentro de escritório, muitas vezes até foi adaptado, mas ainda não efetivaram um novo hábito, uma nova forma de trabalhar. E isso é muito importante, né? Inclusive, para poder, né, acompanhar e gerenciar os resultados dessa mudança. Então, a gestão de pessoas ela vai trabalhar com esse mundo mental, mundo intelectual, e, para isso, precisa de treinamento, precisa de uma comunicação efetiva para obter os objetivos acordados. Por último, mas não menos importante, a questão do espaço físico, do lugar, que trata do mundo físico, mas, sem dúvida nenhuma, a gente precisa concretizar os benefícios do projeto, né? E facilitando, então, o potencial produtivo do lugar. Não adianta eu ter um espaço de trabalho já pensado para o novo modelo híbrido e as pessoas não saberem como utilizar toda a sua potencialidade. Então, o que a gente chama de Integrated Change Management, ele visa realmente a abordagem integral de todos os 3 recursos da organização que estarão, portanto, suportando, né, viabilizando essa mudança. Esse é um entendimento importante hoje desse processo. Então, vamos voltar a falar aqui do Workplace Change Management. O que é, afinal, né? O Workplace Change Management, então, ele vai mudar hábito e comportamento para a adoção de uma nova cultura, porque você não consegue mudar a tecnologia sem pensar que você está transformando também a cultura da organização em alguma dimensão. Não adianta você mudar o ambiente de trabalho também sem ter esse entendimento. E só através da adoção de uma nova cultura é que será possível, né, ter um melhor entendimento e vivência dos novos espaços de trabalho. Então, esse objetivo do Workplace Change Management ele é muito importante. E, para isso, eu preciso entender também o contexto, né? Assim como eu fiz lá a linha do tempo da história do gerenciamento de mudança, vamos falar aqui também dessa linha do tempo das transformações dos escritórios, para eu poder
inclusive, sensibilizar os colaboradores e as colaboradoras, lógico, para para o entendimento de por que essa mudança deve ser feita, né? Durante o século XX, o escritório era um escritório predominantemente aberto, se ocupava em torno de 60% até 70% do espaço com estações de trabalho, era um mar de estações de trabalho, a separação hierárquica era muito visível, né? E o que você tinha para você era uma mesa onde você realizava todas as suas atividades lá e, volta e meia, você tinha algumas salas de reunião que eram disputadas a grito, né? E não existia nenhum tipo de área informal, área de concentração, áreas abertas, enfim. Já no início do século XXI, o escritório ele ficou mais colaborativo, em razão até do que eu comentei na linha do tempo da gestão de mudança, né? A partir de 1990, começa uma maior colaboração graças à inserção de recursos tecnológicos dentro das organizações. Então, se transforma uma parte dessa área que antes era só destinada à estação de trabalho, também para as áreas colaborativas, para salas informais, para mais salas de reunião, mas ainda mantendo a expressão hierárquica, né? E mantendo as mesas fixas. Antes da pandemia, a partir de 2010 no Brasil, né, com a implantação da Philips, que foi o mesmo escritório no Brasil a utilizar o conceito muito conhecido, que é o ambiente de trabalho baseado em atividades, faz surgir, então, o que a gente chamou de escritório flexível, né, onde você tem muito mais áreas de concentração, áreas colaborativas, áreas de integração, muito parecida com o escritório do pós-pandemia, mas ainda com as estações de trabalho ocupando 40% da área e já começa a ter também compartilhamento das estações de trabalho. Apesar de já ser um escritório flexível, apesar de muitas empresas, né, instituírem, por exemplo, uma jornada mais flexível, a possibilidade do Short Friday e da tecnologia já possibilitar, inclusive, as pessoas trabalharem remotamente, nessa fase antes da pandemia, era muito comum a gente ver resistência das empresas de seus colaboradores trabalharem remotamente. Só com a pandemia é que isso acabou se virando realmente uma realidade, e a tal ponto que hoje nós temos, então, o escritório no modelo híbrido, que aí reduz dramaticamente a área, deve reduzir dramaticamente a área dedicada às estações de trabalho, que pode chegar até menos de 20% do total de área do escritório, e o ambiente é visto como um hub de integração e colaboração, onde as pessoas compartilham todos os ambientes e pouca ou nenhuma hierarquia, ou seja, é, sem dúvida nenhuma, uma grande transformação. Como você viabiliza isso sem pensar, né, sem ter um processo estruturado que vai auxiliar as pessoas a mudar comportamentos, modelo mental, hábitos, para atender a essa nova cultura. Então, integrar, né, a mudança tanto do novo ambiente de trabalho como uma nova forma, uma nova dinâmica de trabalhar, um novo modelo de trabalho, é fundamental para que a mudança seja real, a mudança seja bem sucedida. Não adianta você mudar
Imagina as pessoas chegando no ambiente de trabalho pós-pandemia e ter aquele ambiente aberto, ruidoso, sem áreas para se concentrar, sem salas de reunião, uma vez que hoje a gente só vai para o escritório, né, cada vez mais, realmente para realizar aquelas atividades que são colaborativas, ou para socializar, ou para se integrar. Sem dúvida nenhuma, seria um desastre. Assim como eu crio um novo ambiente de trabalho e não consigo estruturar um processo de mudança de modelo e comportamento das pessoas para atender para utilizar esse novo ambiente de trabalho em toda a sua potencialidade. Então, o Workplace Change Management ele tem esse grande objetivo, realmente possibilitar que as pessoas possam utilizar o máximo da potencialidade do ambiente de trabalho para realizar suas atividades ao longo do dia e usar o escritório sempre que essas atividades sejam mandatórias, né? Colaboração, integração, socialização, por isso que o escritório cada vez mais é visto como um hub, onde as pessoas se concentram nisso. E o Workplace Change Management ele vai atuar nesse fator humano, entendendo que toda mudança ela é também um processo emocional, né, que deve ser levado em consideração durante toda a etapa. E quando a gente inicia um processo de mudança, é comum no início, quando começa aquela rádio corredor, né, da mudança das pessoas, ter uma certa complacência, não sei se vai mudar mesmo, então, espera aí, eu vou ver como é que fica. Depois vão surgindo as notícias sobre a possibilidade de mudança, e aí é natural as pessoas negarem essa mudança, né? E, de novo, tratando-se de Workplace Change Management, a gente tem que pensar como era o comportamento das pessoas, como que era a cultura relacionada, né, a espaço, sempre uma cultura geradora de custo, né? Enfim, e não uma impulsionadora de bem-estar, saúde, produtividade para as pessoas. Então, nesse momento, é muito importante, né, quando chega realmente a etapa de resistência, né, e cinismo das pessoas, e certamente vai ser para reduzir espaço, certamente vai ser para cortar custo, ou vai ter demissão, etc. e tal, o change management começa a atuar, né? Exatamente onde essa curva está mais baixa, e aí sim, com uma comunicação clara, efetiva, com atividades, campanhas de suporte que devem ser implementadas sempre de forma estruturada e mais, sempre envolvendo, né, num processo participativo os colaboradores nesse projeto que envolve essa mudança, a tal ponto que, na mudança, que é essa bolinha aqui mais vermelha, já existe um total engajamento, pelo menos da grande maioria, e um senso de pertencimento a esse novo ambiente, fazendo com que a mudança, sem dúvida nenhuma, seja efetiva. Porém, gente, é muito importante a gente entender que a mudança ela não é um evento que tem fim, né? Naquele momento em que a empresa muda para o novo espaço. Não, a mudança, o processo de mudança continua, porque mudar hábito não é uma coisa fácil, né? Mudar comportamento não é simples.
Então, ele requer, né, um monitoramento, requer sempre um reforço no sentido de mostrar os benefícios, de fazer as pessoas entenderem, né, por que é importante, dos benefícios que elas terão em estar trabalhando de uma nova forma e os ganhos que ela terá em termos de bem-estar, em termos de saúde, em termos de produtividade, trabalhando daquela forma. Então, acaba sendo também um processo que continua mesmo depois da mudança, mas isso é uma conversa para outro momento. E, como eu falei, assim como no caso da tecnologia e da gestão de pessoas, com relação ao espaço físico, ao ambiente de trabalho, o Workplace Change Manager ele tem como objetivo que habilitar as pessoas a usarem o ambiente de trabalho de forma convergente com as atividades que ela irá fazer no seu dia a dia quando estiver presencial ao escritório. Ir ao escritório não é mais mandatório. Então, uma forma hoje de atrair as pessoas para o escritório é fazê-las, né, internalizar dos benefícios que ela terá ao ir para o escritório quando elas precisarem colaborar, socializar, né, integrar ou realizar algumas atividades mais complexas e específicas que ela terá ganho em estar presencial naquele ambiente. Então, para conduzir esse processo de Workplace Change Management, o primeiro passo é a definição de estratégias. E essa definição de estratégias ela passa pela abordagem com a liderança da organização. O Change Manager tem que definir, junto com a empresa, o sponsor do projeto e definir também o porquê da mudança. Isso parece óbvio, mas quantas vezes eu já cheguei na organização e, ao abordar, né, o comitê de liderança da organização, ter respostas mais evasivas com relação ao porquê da mudança. Daí que a figura do Change Manager é a figura, inclusive, que vai estar trabalhando com essa liderança no entendimento dos benefícios do ponto de vista da estratégia de melhoria de bem-estar, de melhoria de saúde, de melhoria de produtividade e de atração dos colaboradores para esse espaço que vai ser feito pela empresa. Outro ponto importante é o planejamento de todo o processo, né? Estabelecer comitê da mudança, trabalhar junto com o líder interno da mudança, definir a comunicação, como será feita a comunicação, todo o plano de atividades de comunicação, lembrando que deve ser sempre uma comunicação transparente em todos os momentos desse processo, para garantir, né, que as pessoas entendam as tomadas de decisão e os benefícios que elas terão em função disso, que vai fazê-las mudar os seus comportamentos para utilizar os ambientes de trabalho dessa nova forma. Eu cito sempre a questão dos lixos, né? Hoje, muitas empresas, quando elas efetuam esse processo de mudança, elas estão retirando o lixo individual e criando
os pools de coleta seletivas dentro dos ambientes, por diversas razões, obviamente. Não adianta a empresa comunicar que vai tirar o lixo, porque, ao comunicar só isso, ela não está dizendo o porquê disso, ela está simplesmente colocando uma situação impositiva. Quando você explica o porquê, olha, ao criar os pools de coleta seletiva, a gente vai garantir realmente uma gestão mais efetiva de resíduos. Quando você tem um lixo individual, você joga o papel ali, logo em seguida você vem tomando café, joga o café no mesmo lixo, e aí você impede que se faça a reciclagem do papel. Você, tendo coleta seletiva, você vai juntando seu lixo, e aí você vai se movimentar e fazer pausas. Hoje a gente sabe que é importante, e o movimento também é importante para a nossa saúde. Além disso, tem toda a preocupação com o meio ambiente. Imagina uma empresa de 100 funcionários com uma lixeira, cada um com um saco de lixo, que tira lixo tantas vezes por semana. Olha a quantidade de saco de lixo que vai para os aterros sanitários. Ou seja, essa comunicação ela é efetiva nesse sentido, inclusive, né? De mostrar para as pessoas todas as ações que foram feitas e que envolve e que estarão presentes no final do processo, de modo que as pessoas realmente elas possam se engajarem para ter esses novos comportamentos. Puxa, já ouvi muitas vezes, né, em workshops de sensibilização ou workshop pré-mudança, das pessoas falarem para mim: puxa, mas se eu soubesse que era por isso, eu não teria sido tão resistente. Então, a comunicação ela precisa ser efetiva e transparente. Não sei do que se trata agora, vou pesquisar e vou trazer um retorno. Isso é importante, né? Quando você absorve o conhecimento, o aprendizado, no nosso caso, relacionado ao espaço físico, você vai possibilitar que as pessoas entendam esse menu de ambiente que hoje compõe os espaços físicos nas empresas e possam utilizá-la de forma efetiva. E, por final, mas não menos importante, eu quero deixar um espaço aí para que a gente possa conversar aí os próximos passos e vocês tirarem dúvidas, enfim. A questão do senso de comunidade. Comentei com vocês que os novos escritórios, na realidade, são hubs, né, de integração, de conexão, e que você compartilha todos os espaços. Quando a gente compartilha todos os espaços, né, nós baseamos o bom funcionamento dele através da formação de um senso de comunidade, ou seja, o meu bem-estar passa necessariamente pelo bem-estar do outro. Isso é válido quando a gente vive numa comunidade, quando a gente vive numa cidade, quando a gente vive no mundo. Esse entendimento é que faz com que realmente as coisas funcionam de forma adequada. Então, criar esse senso de comunidade dentro das organizações é fundamental para que esse processo seja um processo vitorioso, bem-sucedido. Porque, afinal de contas, gente, cada vez mais a experiência em escritório ela é uma experiência que vai além da parte física, né? Ela é uma experiência emocional e cognitiva. E trabalhar de forma estruturada esse processo é o que vai, sem dúvida nenhuma, garantir, portanto, o ambiente o uso desses ambientes de trabalho de forma como deve ser.
Quando a gente criou a CMA, a gente perguntou nas mídias sociais, né? A gente deu um elenco de temas que a gente poderia abordar, e o Workplace Change Management ganhou, assim, foi o primeiro, né, apontado como um tema que gostariam que fosse, então, trabalhado, discutido por nós, né, passado para o mercado nessa nova fase. E aqui estamos, então, mostrando para vocês em primeira mão o curso que nós vamos começar. É um curso presencial online, que começa no dia 9/3 e terminará no dia 4/4. Né? É um curso de 20 horas, são 8 encontros em 4 semanas, será todas terças e quintas, das 19h30 às 22 horas. Nós teremos como investimento para esse curso 2.400, estamos cobrando 2.400 em 3 vezes de R$800, ou, se você tiver interesse em à vista, no Pix, nós estamos aí ofertando um desconto de 10%, dando 2.160. Além do curso, né, nós iremos disponibilizar um material extra complementar para os alunos, um certificado de conclusão de curso, e a ideia desse curso é um curso para até 12 alunos, cada curso nós faremos com até 12 alunos, são grupos pequenos, porque uma boa parte do curso ele vai ser de exercícios práticos, né? E, portanto, no final do curso, você terá não somente a parte teórico-conceitual, né, relacionada às ferramentas, os métodos do Workplace Change Management, mas você vai ter também a vivência prática através de simulações dos temas, né, que serão abordados no curso. E, além disso, estamos disponibilizando aí como um bônus uma hora de assessoria individual online, que você pode utilizar ao longo do curso. Ai, Cláudia, eu não estou entendendo isso aqui está confuso. Ou, logo depois, se você for vender para o mercado o Workplace Change Management, tiver alguma dúvida, quiser, por exemplo, trabalhar com mais profundidade uma determinada etapa, ou até montar uma proposta de Workplace Change Management, eu estarei disponível para dar essa assessoria para vocês. Então, como bônus, né, da primeira turma aí do nosso curso de Workplace Change Management. Eu espero ter vocês, né, em breve. Aqui está o link para inscrição no curso. E, terminando o nosso papo de hoje, aí eu vou abrir para vocês, né, se tiverem dúvidas, complementarem, contribuições, elas são muito importantes, mas eu gosto muito dessa frase do Kurt Lewin, da psicologia social, que fala: se você realmente quer entender alguma coisa, tente mudá-la. Gente, muito obrigada.